Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo aqui da TV Cidade de Farroupilha. E hoje a nossa convidada especial é a Eva Modesto Moraes. Ela é a rainha do gesso e ela tem soluções construtivas sendo referência em todo o Brasil, e isso ela conquistou pelas suas redes sociais. Além disso, como muitas histórias das empreendedoras que já passaram por aqui, ela é mãe, provedora do lar, mãe de 3 filhos e apaixonada por desenvolvimento humano. Eva, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Obrigada, Ana Paula. É um prazer enorme, né, estar compartilhando com vocês, né, a minha história. Eva, então, já que você entrou nesse assunto, eu vou pedir para você contar um pouco sobre essa sua jornada empreendedora. Como assim, rainha do gesso? Como você chegou a esse patamar de ser referência no país quanto às construções secas, né? E a gente vai saber mais sobre essas informações. É verdade, são sistemas consultivos inteligentes. Aqui, o nome Rainha do Gesso não foi algo que foi idealizado por mim. Na verdade, esse é um título que eu ganhei, né, me apropriei por achar até que combina muito bem comigo, né? Então, eu me apropriei desse nome, é uma marca forte hoje. Então, assim, na minha cidade, eu nasci, né? Sou filha de camponeses, né? De fazendeiros, eu sou a oitava filha. Então, assim, eu sou da região do Polo Gesseiro, né? Da região Araripe, do interior do Pernambuco. Então, lá foi onde, né, eu ganhei esse título, as pessoas de lá, por sair daquela região e disseminar o nosso produto por outras regiões do país, né? Hoje eu moro em Brasília, desde 2004, né, já com empresa de construção a ser. Então, esse é um pouquinho de como tudo começou, né? E por isso que me titularam como rainha. Eva, nunca é fácil a nossa trajetória. Tu contou aí tão rápido, simples. Todo mundo vê o seu sucesso hoje, mas a tua história, com certeza, ela foi cheia de construções, de desafios, de superação, ainda mais quando a gente tem 3 filhos, como você colocou aqui, filhos extraordinários, né? E a gente sabe que lidar com as duas situações como empreendedora e lidar também como mãe nesse contexto geral, buscando um universo que não necessariamente é um universo feminino, onde você também buscou adentrar este ramo de atuação. Conta pra gente um pouco sobre justamente esses desafios que você passou e como você conseguiu superar. É verdade, Ana Paula. Para nós mulheres, né, na verdade, eu acho que as mulheres, muitas vezes, eu até falo isso em algumas palestras ou em alguns eventos que a gente está, né, onde tem muita mulher. Então, assim, nós mulheres, às vezes, a gente desconhece a capacidade que tem, né, ou não valoriza, vamos até mudar aí a palavra, não valoriza a capacidade que tem, porque nós somos, a gente já tem essa capacidade de gerir, é nato de toda mulher, né? Porque a mulher ela tem múltiplos papéis em casa, a gestão do lar também é feita pelas mulheres, né? Então, assim, desde cedo ela aprende a mediar conflitos, porque é isso que ocorre dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, às vezes com maridos. Então, ela já faz tudo aquilo, ela já aplica tudo aquilo em uma área da vida dela e às vezes ela não consegue ter um despertar para entender que isso pode ser aplicado em qualquer outra área, porque é ali que nasce, é ali que a gente aprende tudo a gerir esses conflitos todos. Fácil, realmente, eu diria que é simples. Fácil não. Às vezes as pessoas confundem essas duas coisas. O simples, ele também não é fácil. Exige renúncia, disciplina e uma série de outras coisas de capacidades que se você não tiver, você precisa desenvolver para gerir uma empresa, um negócio, um lar, entende? Então, tudo isso tá interligado, né? E as pessoas, às vezes, elas não associam, né? Então, desconhecem, às vezes, realmente a capacidade que tem. Aí, onde entra a inteligência emocional, onde você tem que entender, né, esse autoconhecimento, a importância desse autoconhecimento. Por isso que eu estou sempre em busca. Eu acho que conflitos a gente vai ter o tempo todo, não importa o tamanho da sua empresa, se você está começando, se a sua empresa já é uma empresa grande, as pessoas também desvalorizam isso, às vezes elas olham para o grande e esquecem que ali o grande foi uma pequena que deu certo, que são processos que precisam ser valorizados, que precisam ser passados, entendeu?
Tem muitos desafios? Tem. Teve no início, quando eu comecei, quando eu abri lá em 2004, eu tenho hoje, quando já sou referência também, tanto na minha cidade quanto fora da minha cidade. Então, assim, eu recebo, esses dias eu tenho um amigo, por exemplo, que mora no Rio, e ele me mandou uma mensagem, eu estava gravando umas coisas nas minhas redes sociais, e apareceu essa minha parede, que é placa cimentícia, sistema construtivo inteligente. Ele falou, aí o cara falou, olha, eu estou no Rio, printaram a sua parede e me perguntaram que tipo de revestimento é esse. Isso é muito gratificante, isso é muito legal, entende? Então, assim, as pessoas, elas têm sim essa capacidade, elas só precisam. Porque os problemas, a maioria dos problemas somos nós que criamos também. Então, assim, quando a gente começa a sobre ele, né? E você vai resolver. E às vezes as pessoas fogem um pouquinho, porque é um processo doloroso. Você, às vezes, sai do seu desconforto, você precisa sair do seu desconforto ali, então é um processo doloroso, assim. Mas, no fim, é gratificante. Treinar para uma corrida de sei lá quantos metros deve ser um processo bem doloroso. Mas olha o quão é gratificante quando você chega lá também, né? Quando você passa por tudo aquilo, quando você supera tudo aquilo. Então a gente está aqui para isso, para se superar. Eu passei por muitos, passo até hoje. Eu sou uma pessoa que dentro do meu negócio eu converso muito, converso muito. Você tem precisa de uma rede de contatos com o seu fornecedor, com o seu cliente, com as pessoas que atuam na sua área, entende? Você não está sozinho, você tem que entender isso. Quando você entende isso, então a comunicação ela é muito importante. Quando você entende isso, você começa a ter ganhos, entende? Porque se o seu setor cresce, você cresce junto, você faz parte dele, então você precisa dar a sua contribuição em relação a isso, entende? Sim, com certeza, Eva. Adorei toda a tua fala. E tudo que você traz é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente está começando, que a gente, principalmente quando a gente resolve se comparar, e olha para o outro que está grande e fala assim: ah, não sou tão boa quanto, ah, minha empresa nunca vai chegar nesse patamar. Então, quando tu traz essa questão do processo de crescimento e que uma empresa grande foi uma pequena que deu certo, porque é isso, as pessoas esquecem que para uma empresa grande, para uma profissional exemplar, para uma empresa que é referência no teu ramo, no próprio ramo, ela começou de algum lugar e houve um processo de crescimento, e esse processo de crescimento existem desafios, e qualquer área que a gente escolher, a gente vai ter que passar e superar desafios diferentes, mas serão desafios. E aí eu te pergunto, como que o gesso entrou na tua vida? Por que o gesso? E como foi toda essa construção de conhecimento nessa área tão diferente? Pois é, veja bem, eu sou lá do Polo Gesseiro, né? Hoje a região do Araripe, ela é responsável por 95% da construção de gesso do país, né? Então, assim, eu nasci lá, sou de lá dessa região, por isso eu trabalho com isso, mas a rainha do gesso hoje, ela vai muito além disso, né? A gente colocou rainha do gesso e às vezes eu tenho um problema, porque a pessoa me liga e fala, Eva, mas é rainha do gesso, tem que ter tudo de gesso, mas nós somos construção inteligente, sustentável. Então, sim, a gente trabalha com esse revestimento. Sim, a gente trabalha com ele também, porque ele atende esse público também, né? Dependendo muito da forma como ele for usada. Mas existe outros em que a gente não tem, como gesso, um gesso hospitalar, um gesso, e eles acreditam que eu tenho que ter, porque é rainha do gesso. Então, assim, soluções construtivas. Então, assim, nosso foco hoje são sistemas construtivos a seco, como drywall, que é tecnologia de ponta, entendeu? Que são sistemas que daqui a alguns anos, fora do país, eles já são usados em larga escala. E no Brasil, ele também vem ganhando força ao longo dos anos, sabe? Porque é uma questão de necessidade do ser humano mesmo. Então, a construção a seco, ela tem crescido bastante. Então, o meu foco sempre foi olhar aquilo que tem um grande território ainda de crescimento, entende? Como drywall, sistema steel frame, sistemas construtivos inteligentes, sistemas modulares, sabe? Que as pessoas consigam montar, desmontar, né? Brincar com aquilo, né? Entende? E que traz diversos benefícios, tanto para as pessoas como para o meio ambiente, né? E tudo mais.
Então, assim, lá no Pernambuco, eu comecei lá, né? Como por isso eu acabei indo para esse lado da construção, né? Porque a minha cidade, ela faz parte do polo gesseiro, né? E responsável aí por 95% da produção de gesso do país. Então, nada mais, né? Como eu acabasse indo para esse setor. Só que eu nunca imaginei que eu fosse chegar na proporção que eu tenho hoje, que eu realmente fosse lembrada em São Paulo, que eu fosse lembrada aí no Sul, ou mesmo no Rio, que as pessoas me dizem como referência, me ligam, querem saber coisas sobre construção a seco, sobre permeabilização na construção a seco, como se faz isso, né? Como abrir empresas. Então, assim, você acaba dando mentoria, né, para as pessoas e ajudando muito também que o nosso setor cresça em várias outras regiões do país. Hoje eu tenho seguidores do Mato Grosso, que dou mentoria para eles, que a empresa deles deu certo. Tenho outra, do Mato Grosso também, eu tenho pelo menos dois no Mato Grosso, onde um deles ia fechar uma parceria com uma empresa, ele ia comprar uma franquia e ele ia se dar muito mal com isso. Então, eu analisei todos os processos lá que ele ia passar, né? O contrato, e eu falei: olha, não, por isso e por isso e por isso. Então, assim, isso é muito prazeroso, sabe? E eu faço isso porque é o meu setor. Se o meu setor está grande, aí eu também estou grande, sabe? Então, assim, eu vou junto. Se a gente ganha, ganha todo mundo, a gente cresce. Então, aquela, sabe, frase clichê de uma andorinha só não faz verão, não faz mesmo. A gente precisa das outras pessoas. Se eu tiver muito conhecimento hoje e não passar isso, ele morre aqui. Então, é como se eu não tivesse. Então, isso realmente precisa ser passado, divulgado, sabe? E mudar culturalmente a, o pensamento do brasileiro em relação à construção civil. A gente tem alguns atrasos em relação a outros países, até mesmo nosso vizinho, que, né, a Argentina, a Chile, a cultura deles é muito mais, eles consomem muito mais dessa nova construção civil, desses sistemas construtivos inteligentes, do que o próprio Brasil, entende? Além de fazer todo o teu trabalho no teu ramo, que é o ramo do gesso, de soluções secas, de construções secas, a partir do gesso, você também está contribuindo para a renovação dessa mentalidade cultural dentro da construção civil, porque, como você falou, quanto mais se fala, mais as pessoas conhecem, porque muitas vezes esse produto não é utilizado, assim como muitos outros, por falta de conhecimento. E aí a gente entra aqui, sem querer entrar num tema muito polêmico, mas a gente sabe que as grandes construtoras, elas que utilizam cimento, que utilizam outros materiais, que é da cultura do brasileiro utilizar para a construção civil, e a gente sabe o quão tem de lixo que sobra das construções que são descartados ou que não são utilizados, e o custo encarece muito mais utilizando os tipos de materiais que normalmente a gente utiliza, e as pessoas continuam utilizando muitas vezes pela falta de conhecimento que existem outros processos que têm a qualidade tão quanto ou melhor que o cimento, a areia, essa construção tradicional que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, quanto mais se fala, mais as pessoas têm conhecimento, mas a gente utiliza e observa, porque esse é um conhecimento que as pessoas normalmente não sabem. O quanto se joga fora e o quanto encarece o custo utilizando os materiais tradicionais, que acabam muitas vezes não sendo aproveitados na sua totalidade. Veja bem, as pessoas não fazem essa conta, né? Então, o que que ocorre? Você tem um desperdício muito grande, sim. Tem coisas que, inclusive, não tem como você precisar, porque se você tiver 10 projetos de alvenaria convencional e você entregar para 10 pedreiros diferentes, você vai ter 10 orçamentos diferentes. Porque cada um trabalha de uma forma, o desperdício é diferente. E outra coisa, no steel frame ou na construção seca, em geral, no drywall, o nosso orçamento é muito preciso. Se eu tenho as medidas, se elas são fiéis, eu tenho um orçamento muito preciso do custo, do tempo que vai levar aquela edificação. Uma outra coisa seria eu ter um galpão onde eu construo aqui em 2 meses, digamos que a alvenaria tem uma equipe de pedreiro bem grande, bem boa, seja 6 meses. Esse galpão ficou 4 meses em construção, ele pronto 2 meses antes, ele já estaria alugado. Então, você veja bem o quanto que as pessoas não levam tudo, todo o contexto em consideração, né? Porque tem o desperdício.
tem o espaço que você ganha, né? Tudo isso. Então, assim, realmente são muitas. Tem o produto ser reaproveitável, né? Então, assim, você realmente tem muitos benefícios da construção a seco em relação à alvenaria convencional, né? E os pedreiros estão cada vez mais escassos, as pessoas reclamam muito de mão de obra. Se você for olhar, eu tenho empresa, conheço empresas em que a gente conversa, que é dono de empresa de construção convencional, que ele fala, eu tenho um problema, os pedreiros são todos mais velhinhos, eu não tenho pedreiros novos. Então, sim, a mão de obra cada vez mais vai ficar escassa, sim. Não é que ela vai sair, não é que a alvenaria vai sair, né? Você realmente tocou num ponto polêmico, que eu vou até voltar para não perder o fio da meada, que assim, por que essa construção, a nossa construção é atrasada realmente, né? Porque os donos, os maiores donos das cemiteiras, digamos assim, são de políticos, né? Então, assim, fica difícil a gente ganhar mais espaço quando não é favorável, né, para os donos das cemiteiras, né? Mas está ficando também de forma que não tem mais como controlar isso. A construção a seco, ela chegou em todo o mundo, 95% da construção, das construções do Japão são em construção a seco, né? São em construção steel frame, wood frame ou construção, solução inteligente. Então, assim, não tem mais como segurar. E no Brasil também é assim. Nossa empresa ela foi escolhida em 2017 para dar um curso de steel frame para o Senai do Brasil, para dissipar isso. Tinha 15 profissionais do Senai brasileiro dentro da nossa empresa fazendo um curso de steel frame para disciplinar, perdão, a palavra sumiu, para Dissipar, disseminar. disseminar, isso mesmo, a construção a seco no resto do país. Viu? São muitas informações interessantíssimas quando a gente abre o espaço para a gente conversar, para obter conhecimento, ainda mais vindo de uma mulher que está num ambiente mais masculino. Conheço, assim, o processo, não tanto quanto você de steel frame, já participei de construções a seco, o quão é rápido, o quão é objetivo, tem essa questão da mão de obra especializada, porque pela forma tradicional da construção ser a alvenaria, é mais fácil encontrar pessoas que saibam lidar com a alvenaria mais do que saibam lidar com o steel frame, que às vezes precisa dessa mão de obra mais especializada. E olha só, a gente já começa a enxergar campos de oportunidade nessa conversa aqui. Daqui a pouco tu abre um curso com outras instituições como o Sebrae. Olha só, fica a dica para ensinar pessoas a fazerem a construção de steel frame. Então, nessas conversas, a gente sempre vê as possibilidades de agregar valor às pessoas que estão nos assistindo, tanto do desenvolvimento comportamental, mas também do conhecimento referente ao ramo de atividade que você e as nossas, normalmente as entrevistadas, trazem para a gente, que é muito importante, porque abre um leque de possibilidade para quem está assistindo. Muitas vezes a pessoa quer desenvolver alguma atividade, não sabe em que área. Olha aí, essa área que está em expansão, é um momento de oportunidade, ainda mais tendo a possibilidade de ter você como mentora, gente. Olha, entre em contato com ela, ela vai deixar os contatos dela aqui daqui a pouco para gente. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, ou até mesmo buscar informações sobre steel frame, gesso, a Eva está aí, se coloca à disposição, né, Eva, para conversar com o pessoal, porque, como você falou, quanto mais o setor cresce, mais você cresce junto, mais a sua empresa é difundida, mais a gente pode contribuir com as pessoas, com a economia do nosso país. Mas, Eva, pode falar. Sim, com certeza. E a gente teve, está reabrindo, antes da pandemia, a gente tinha um centro de capacitação, e a gente, depois da pandemia, a gente, inclusive, pretende reabrir ele, é um projeto nosso que está no papel aqui, né? Assim, o Sebrae é a nossa casa, uma das coisas que eu até deixo aí muito bem claro para quem está querendo empreender, para quem já começou, para quem está ali no negócio, está ali, né, com passos lentos ainda, sem saber o que fazer, buscando alternativas. Então, assim, o Sebrae é nossa casa, sempre foi nosso parceiro. Eu cresci muito no Sebrae, fiz vários cursos. Primeiro eu era. é, Depois eu virei parceira do Sebrae, trouxe algumas palestras sobre tributação, sobre vendas para dentro da minha empresa também. Também fechei, abri o meu espaço para eles também. Então eu passei de aluna do Sebrae para parceira, né?
do Sebrae também, fiz diversos, já apareci eu estou na Agenda 2017 do Sebrae, tem muito trabalho nosso que foi construído através do Sebrae, então é minha casa, e eu acho que as pessoas têm que explorar muito isso, explorar no sentido bom, né, claro, de estar junto e de buscar esse apoio, né, com essas instituições que têm tanto a ensinar, a acrescentar, né, porque às vezes a gente está ali pensa, né, que está com tudo na mão e de repente vem um start que abre a nossa mente para outras coisas, né? É andar com aves da mesma plumagem, né, como diz a internet. Perfeito, Eva. Mas nosso tempo está acabando. Quero te receber aqui muitas outras vezes, quando você tiver alguma capacitação, alguma atividade, alguma informação diferente referente ao seu produto. Fala com a gente, traz, apresenta, o espaço está aberto. A gente agradece muito você ter aceito o convite, por estar aqui contando a sua história, falando sobre todos esses novos conhecimentos sobre a construção civil, e é muito interessante, adoro ouvir, principalmente vindo, eu vou repetir aqui de novo, de uma mulher, todas essas informações, porque a gente abre a mente das mulheres que elas podem estar nos ambientes que elas quiserem, sabe? Isso proporciona essa abertura de mentalidade, essa possibilidade de outras visões, de outras situações. Parabéns pela tua história, parabéns, parabéns pelo seu trabalho, gratidão por ter aceito o convite. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha, eu que agradeço grandemente. Para mim é uma honra estar sempre. Como eu falo, eu luto sempre pelo setor. Eu às vezes faço ponte entre fornecedor, sabe, e as pessoas. Então, nas minhas redes sociais eu estou aberta. Pode me chamar, eu respondo. Sou uma pessoa super, super acessível. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Então, assim, e para mim é um prazer muito grande. Vocês se buscarem mais isso, vão entender que o meu discurso não é diferente daquilo, da minha prática, do que eu faço. A gente tem obras aí de chalés, inclusive, aqui para algumas regiões que tem esse chalé para alugar, então vou sim gravar alguma coisa interessante, depois levar para que vocês consigam visualizar isso e ver na prática, tá bom? Então é isso, não desistam. Acho que a motivação, a gente tem que estar aqui para isso, para motivar. Esses quadros são de extrema importância, porque às vezes a gente está ali com energia rebaixada, e aí você entra numa internet, a pessoa está falando, mas os coaches, outras coisas, mas falam sobre momentos de fraqueza, ou isso e aquilo. Não, é apenas você às vezes está com energia rebaixada, e você precisa escutar alguma coisa positiva para que você, né, entenda que a única coisa que você precisa, pode ser hoje que você está de energia rebaixada, mas o que você precisa? Estar aqui amanhã novamente, e todo esse contexto já pode mudar, sabe? Tudo pode acontecer toda hora, o tempo todo. Muito obrigada, gratidão e sucesso aí para vocês todos. Muita gratidão, Eva, mas não posso deixar de mandar um abração para o engenheiro Stefan Kossobudski, que fez essa aproximação com a Eva, que sugeriu essa pauta incrível, maravilhosa. Como ele falou, ela é uma pessoa maravilhosa. Isso aqui, ó, está super confirmado depois dessa fala muito interessante e agregadora. E você que esteve aqui conosco até agora. Muita gratidão. Saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui na TV Cidade Farroupilha com empreendedoras pelo mundo. E se você quiser divulgar a tua marca, o teu produto neste programa ou em algum dos programas da TV, entre em contato conosco no número que está aparecendo aqui abaixo e assista todas as entrevistas que estão no YouTube da TV Cidade Farroupilha, canal 14, tanto do Empreendedoras pelo Mundo, quanto de todos os programas que estão disponíveis gratuitamente lá no canal do YouTube. Muita gratidão, gratidão, Eva, e até a próxima. Tchau, tchau. Tá?